Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios do assunto 9, que tem o tema de citologia, mas na verdade está falando da parte de fermentação e respiração celular. Fermentação é um tipo de respiração, né, de um processo, vamos dizer assim, anaeróbico, porque não tem oxigênio, e a respiração celular já é um processo aeróbico, né, com a presença de oxigênio. Então, hoje nós vamos corrigir os exercícios referentes a esses assuntos. Exercícios propostos. Número 1. A produção de álcool combustível a partir do açúcar da cana está diretamente relacionado a qual dos processos metabólicos de micro-organismos a seguir relacionados? Então, a cana-de-açúcar, né, o nome já diz, né, ela é rica em açúcar. E os micro-organismos, né, bactérias, irão fazer o que processo para transformar esse açúcar da cana em álcool combustível? É o processo de fermentação, né, do tipo alcoólica. Tá? Então a resposta do número 1, letra B. Questão 2. A respiração anaeróbica ou anaerobiose é quando um organismo metaboliza moléculas energéticas para liberar energia Então, a respiração anaeróbica é um processo que acontece na ausência de oxigênio, tá? O oxigênio é justamente aquele que vai indicar para a célula o que ela vai ter que fazer. Se ela for fazer respiração celular, então eu vou precisar do oxigênio ali para poder fazer justamente o processo, né, da respiração celular e sinalizar para a célula que ela tem que fazer esse processo. Mas na ausência de oxigênio, ela vai fazer o que? A fermentação, né? Então, no caso aqui, a respiração anaeróbica é a ausência de oxigênio. Questão 3. Considere os átomos de carbono de uma molécula de amido armazenada na semente de uma árvore. O carbono volta ao ambiente na forma inorgânica se o amido for. Então, o amido é justamente a substância reserva, né, de energia para a planta. E a semente vai precisar de muita energia para poder fazer o quê? Germinar. Então, esse amido aqui, que é justamente a glicose, né, armazenada na planta em forma de amido, tem que ser quebrado para gerar energia para que essa semente possa germinar. Então a resposta vai ser a letra B, né? Digerido, né? Então esse amido vai ser digerido e a glicose resultante ali, né, dessa quebra do amido, vai ser usada para fazer a respiração, para que gere ali ATP, para que essa planta possa fazer o que? Germinar ou também servir de alimento para um herbívoro, né, que fosse alimentar daquela planta ali, ok? Então a resposta da 3, letra B. Questão 4. Leia o texto a seguir. As pessoas sedentárias engajadas em aumentar o nível de atividade física devem começar de forma devagar e gradual, para dar ao corpo tempo de se adaptar. A orientação contida no texto é importante, pois nas pessoas sedentárias, durante a prática de exercícios físicos muito intensos, sem o devido condicionamento corporal, o oxigênio inspirado pode não ser suficiente para permitir a queima de glicose nas células musculares. Nessas condições, essas células realizam de um modo alternativo a atividade anaeróbica, ou seja, vai fazer fermentação, né? Embora tenha a vantagem de disponibilizar rapidamente energia em forma de ATP, uma das consequências dessa atividade é a fadiga muscular causada pela produção e pelo acúmulo nas células musculares de que componente? Então, aqui nós estamos falando de um ambiente com ausência de oxigênio, então a atividade anaeróbica. Causou ali fadiga muscular pela produção de que substância? Do ácido lático, né, que aconteceu justamente nas células musculares, o processo de fermentação do tipo quê? Lática.
Então esse ácido lático vai ser depositado ali nos músculos, causando fadiga muscular e dores, né? Até a pessoa ganhar ali um condicionamento físico ideal para que isso não aconteça, as células sejam oxigenadas, né? E não aconteça a fermentação para ter o acúmulo de ácido lático, tá? Mas isso é de forma gradual. O próprio aqui enunciado do exercício está falando isso, né? Tem que ser gradual para que o corpo tenha tempo de se adaptar, ou seja, as suas mitocôndrias se autodupliquem para fazer mais respiração celular, oxigenar mais os tecidos e as células musculares e não acontecer de acumular ácido lático ali, ok? Então a resposta da número 4 vai ser a letra A. Questão 5. Moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no Morro do Bumba, na zona norte de Niterói, Rio de Janeiro, ainda defendem a hipótese de o deslizamento ter sido causado por uma explosão provocada por gás metano, visto que esse local foi um lixão entre os anos de 1960 e 1980. O gás mencionado no texto é produzido. Então, olha só, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, né, num lugar lá conhecido como Morro do Bumba, antes era um lixão. Depois ele foi aterrado e pessoas ali construíram casas naquele local, né, depois que aconteceu ali o aterramento. Só que eles não retiraram todo o lixo dali. O lixo ficou embaixo da terra, embaixo desse aterro. Então, bactérias, que são seres que fazem a decomposição da matéria orgânica, bactérias do tipo anaeróbicas, né, porque ali não tinha oxigênio, né, um monte de terra em cima, então aquele aterro, né, fez com que o oxigênio não chegasse até lá embaixo, onde estava o lixo. As bactérias fermentaram, né, e produziram ali o gás metano. E começou a explodir, né? Porque a concentração de gás era tão grande ali embaixo que começou a explodir e aquele morro todo que era aterrado veio abaixo e 60 casas, né, foram danificadas ali naquele processo. Muitas pessoas se machucaram, né, e etc. Então esse gás metano produzido por essas bactérias decompondo o lixo, né, veio pela degradação anaeróbica de matéria orgânica, né, por bactérias. Tá? Então a resposta da número 5 vai ser a letra B de bola, ok? 6. Muitos fungos são utilizados na produção de bebidas e no preparo de alimentos. O gênero Saccharomyces, por exemplo, compreende inúmeras espécies, sendo uma das principais a levedura de cerveja. Sabe-se que o levedo de cerveja é um fermento inativo, resultante do processo de fermentação da cevada durante a produção de cerveja. É uma das fontes naturais de vitaminas do complexo B, de proteínas, fibras e vitaminas. Tendo em vista o tema apresentado acima, analise as preposições abaixo. Ele quer que a gente diga qual que está correta, né? Então, vamos lá. A número 1. O termo levedura é usado para nomear espécies de fungos unicelulares? Sim, certinho. 2. A Saccharomyces cerevisiae é capaz de realizar fermentação alcoólica na presença de oxigênio, degradando o açúcar em álcool etílico e gás carbônico? Não vai ser na presença de oxigênio, né? Como uma fermentação sempre vai ser na ausência de oxigênio e não presença. Então, essa 2 está errada. 3. Leveduras se reproduzem assexuadamente por brotamento, em que ocorre uma projeção, separando-se duas células separando-se depois da célula-mãe e originando um novo indivíduo. Sim, certinho, tá? Então, é assim que essas células, né, unicelulares, que são as leveduras, que é um tipo de fungo, né, que o nome dele é Saccharomyces cerevisiae, ele se divide, né, por brotamento, ou seja, a reprodução assexuada é justamente desse jeito aqui.
E o novo indivíduo que é gerado ali, ele é idêntico geneticamente à célula-mãe, né, que foi o que originou. Então, a que está certa é só a 1 e a 3. Então, aqui, ó, 1 e 3. Letra B. Questão 7. Juliana, que não possui o hábito de praticar atividades físicas, resolveu correr 7 quilômetros no primeiro dia de treino. Corajosa, hein? Após a realização do esforço muscular intenso, a menina percebeu sua musculatura dolorida e enrijecida por alguns dias, ou seja, causou fadiga muscular. Claro, né, no primeiro dia, depois de muitos anos sem praticar nada, já correr ali, né, 7 quilômetros é coisa beça. Um amigo explicou à menina que ela deveria, dentre outras coisas, controlar sua respiração durante o exercício, para que não ocorra o acúmulo de uma determinada substância nas células musculares. A respiração profunda e com maior frequência durante os exercícios promove. Então, o que aconteceu aqui? Ela teve fadiga muscular, né, porque ela tinha pouca oxigenação nos seus tecidos, né, do músculo, nas suas células musculares, e com isso aconteceu a fermentação, né, e a fermentação do tipo lática, né, provocando ali a fadiga, inclusive dor, né, é aquela musculatura dolorida e enrijecida. E por que esse amigo deu essa dica para ela de que ela tinha que controlar a respiração durante o exercício, né? Respirar de forma correta e eficaz, para que as células sejam oxigenadas com maior eficiência e assim não provoque ali o acúmulo de ácido lático pela fermentação, tá? Então, a questão 7 vai ser a letra D. Um maior fornecimento de gás oxigênio às células musculares, impedindo que haja fermentação lática no processo de obtenção de energia e, portanto, evitando que haja ali, né, acúmulo de ácido lático no corpo. Então, a resposta da 7 é a letra D de dado. Questão 8. Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas em que ocorrem etapas no processo de respiração celular. Nesse processo, moléculas orgânicas são transformadas e, juntamente ao oxigênio, são produzidos gás carbônico e água, liberando energia que é armazenada na célula na forma de ATP. Na espécie humana, o gameta masculino, que é o espermatozoide, apresenta em sua peça intermediária um conjunto de mitocôndrias, cuja função é... Então, a peça intermediária é justamente na cauda do espermatozoide. Então, aqui, ó, eu tenho a cabeça do espermatozoide e aqui a cauda. Essa partezinha aqui, ó, do início da cauda, que fica pertinho aqui da cabeça do espermatozoide, é a peça intermediária, onde fica localizado justamente quem? As mitocôndrias, que é essa organela, responsável por fazer energia e respiração celular. Por que o espermatozoide precisa de mitocôndrias, principalmente aqui localizadas na cauda dele? Ora, se ele precisa bater a sua cauda, né, balançar ali, né, a cauda no seu flagelo, para que ele possa chegar até o encontro do gameta feminino, vai precisar de muita energia para fazer isso, né? Então, é para justamente fornecer energia para a sua locomoção. Então, as mitocôndrias ficam localizadas aqui por esse motivo, né? Para fornecer o máximo de energia possível para que ele possa se locomover, bater o seu flagelo para ir ao encontro do gameta feminino, tá? Então, a 8, letra E. Questão 9. Há evidências de que a prática da cervejaria originou-se há mais de 5.000 anos na região da Mesopotâmia, onde a cevada cresce em estado selvagem. Gravuras, inscrições, poemas e registros arqueológicos deste período sugerem o uso da cerveja. Outros documentos históricos mostram 2.100 anos antes de Cristo sumérios alegrando-se com a bebida fermentada obtida de cereais. Então, a cerveja é bem antiga, né?
Mais tarde, a cerveja passou a ser produzida por padeiros devido à natureza dos ingredientes que utilizavam, leveduras e grãos de cereais. A cevada era deixada de molho até germinar e então moída e moldada em bolos, aos quais se adicionava a levedura. Os bolos, após parcialmente assados e desfeitos, eram colocados em jarras com água e deixados fermentar. Com o passar do tempo, cada família produzia sua própria bebida. A expansão da produção se deu com o Império Romano, e foram os gauleses que cunharam o nome atualmente usado, denominado essa bebida de cevada de Severícia ou Servícia, em homenagem a Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade. Na Idade Média, os conventos assumiram a fabricação da cerveja e os monges reproduziram em manuscritos a técnica de fabricação. Artesãos, pequenas fábricas e, por fim, grandes indústrias trouxeram então esse nobre líquido aos dias atuais. Então, aí a história da cerveja, né? A levedura que processa a fermentação referida no texto é o quê? É um fungo, né? Então, essa levedura é um fungo e ele é unicelular, porque existem fungos que são multicelulares, mas a levedura é justamente uma espécie de fungo que ela é unicelular. Então, é um fungo unicelular, responsável por fazer a fermentação do tipo alcoólica e gerar ali, né, essa bebida. E esse fungo aqui, muitas das vezes, é o da espécie, né, Saccharomyces cerevisiae, que faz esse processo aí de fermentação, ok? Então, a resposta da número 9, além de você ler aqui uma história enorme, né, falando da cerveja, a pergunta é bem simples, né? Então, é a letra D de dado. 10. O metabolismo celular fermentativo é um processo de degradação de moléculas orgânicas com liberação de energia usada na forma de ATP. A fermentação lática é um dos processos fermentativos que ocorre o quê, né? Que faz o quê? É resultado do anabolismo de carboidratos. Anabolismo é construção. Para você fazer a fermentação, você precisa quebrar a glicose. Então, aqui não seria anabolismo, seria catabolismo, tá? Então, a letra A não é. Produz 4 moléculas de ácido lático e gás carbônico por moléculas de glicose? Não, não é 4 moléculas, tá? No caso aqui é somente uma molécula de ácido lático. Quando realizada por bactérias no leite, provoca coagulação de proteínas? Não tem. No caso, coagulação de proteínas seria para fermentação, então é isso mesmo, tá? Então a 10 é a letra C. É que ele usou o termo coagulação. Coagulação é quando a proteína ela é modificada, ela é como se fosse coalhada, né? Então, quando realiza por bactérias do leite, provoca a coagulação de proteínas, né? E a proteína do leite, né, que é a lactose, vai estar ali sendo justamente quebrada ali, né, e coagulada, tá? Então, a 10 vai ser a letra C, tá? Aí aqui vamos só conferir as outras. Na presença de oxigênio, produz saldo energético superior à respiração aeróbica? Não. Primeiro que não acontece na presença de oxigênio e segundo que o saldo energético da fermentação é somente de 2 ATPs e na respiração aeróbica vai de 30 a 38 ATPs, que então é muito maior do que na fermentação. E a letra E, gera 4 ATPs? Não, gera 2, né? Então, a fermentação não importa qual tipo, se é a lática, se é a acética ou se é a alcoólica, sempre o produto final, somente 2 ATPs, ok? Então, a resposta é a letra C mesmo. Valeu? Questão 11 agora. Bebidas alcoólicas, queijos, iogurtes e pães são alimentos que compõem o cardápio das mesas humanas há milhares de anos. Esses produtos são diretamente relacionados a atividades metabólicas de diversos micro-organismos presentes a grupos biológicos distintos.
A tabela abaixo apresenta os tipos de fermentação. Então aqui nós temos a fermentação alcoólica, a fermentação lática, a fermentação acética e a butírica. O produto da alcoólica vai ser o álcool etílico, que é o etanol. O produto da lática vai ser o ácido lático. O da acética é o vinagre, que é o ácido acético. E da butírica, o ácido butírico. Aí os exemplos aqui, né? Vai ter a levedura, que vai produzir ali vinho, pão e cerveja, por exemplo. Nesse caso aqui nós temos as bactérias que produzem iogurte. Aqui também é por bactérias que vai produzir o vinagre. E aqui também é por bactérias que vai fazer o quê? Vai alterar a consistência da manteiga, tá? Então, essa tabelinha aqui, baseada nela, a gente pode responder o que? O que a gente pode analisar aí desse processo? Então vamos lá. Os alimentos originados da fermentação acética e da fermentação alcoólica são decorrentes de vias metabólicas de bactérias e fungos, respectivamente? Sim, né? Quem faz a fermentação acética é uma bactéria e quem faz a fermentação alcoólica é um fungo, e é justamente da degradação da glicose. Então já é a resposta aqui, a letra A, tá? Então já podem marcar aí na apostila de vocês. Questão 12. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP, tá? Que é aquilo que eu falei. Grava isso, porque isso costuma cair muito em prova, tá? Saldo final energético da fermentação, não importa que tipo de fermentação, sempre vai ser 2 moléculas de ATP. E no saldo final energético da respiração celular, vai variar ali de 30 a 38 moléculas de ATP, tá? Então, você sempre tem que guardar que a respiração celular, o saldo energético é maior do que o da fermentação, que é sempre 2 moléculas de ATP. Aí ele está perguntando aqui nesse gráfico, qual curva representa o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase? O que é a homeostase? É o equilíbrio, tá? De uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida ao aumento gradual de concentração de oxigênio. Então a gente tem que escolher aqui, tem várias linhas aqui, né? Tá uma bagunça nesse gráfico. Tem várias linhas aqui, ó, tem de 1 até 5. Eu tenho que escolher qual a linha que representa justamente esse processo aqui. Então eu vou ter que diminuir o consumo de glicose, né? Porque eu estou ali quebrando a glicose. Então, se eu estou quebrando, eu vou ter que ter um gráfico que vai estar mostrando para mim o quê? Uma diminuição do consumo de glicose, ó, porque aqui nessa parte do gráfico, ó, é consumo de glicose. Se eu estou quebrando a glicose, eu tenho que escolher um gráfico que comece com ela fazendo o quê? Diminuindo. Observe esse gráfico aqui, ó, número 5. Ele começou aqui em 40, ó, e começou a fazer o quê, ó? A diminuir. Então eu estou quebrando aqui a molécula de glicose, ela está diminuindo, né? Aí eu vou quebrar em 2 moléculas de ácido pirúvico, entendeu? E aí eu vou conseguir fazer ali a concentração de oxigênio, né? Para justamente eu ter ali a reação, né, anaeróbica. E depois ela vai ter o aumento gradual de concentração de oxigênio, que aí vai fazer respiração celular. Mas o início aqui, a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, ela ocorre no ambiente em que? Aeróbico ou anaeróbico? Anaeróbico, né? Que é na ausência de oxigênio. Depois, se o oxigênio entrar na reação, vai fazer respiração celular. E se ele não tiver na reação, aí vai fazer fermentação,
tá? Então o gráfico que está me mostrando justamente isso que está escrito aqui embaixo é o gráfico 5, que é a letra E, a resposta. 13. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante Então, aqui é uma fermentação, né, feita ali pela levedura. A levedura ela vai pegar a glicose que está ali nos ingredientes para fazer o pão ou a cerveja ou o vinho, né? Então ela vai pegar a glicose ali do carboidrato dos ingredientes, vai quebrar essa glicose e vai fazer fermentação alcoólica. O produto da fermentação, além de gerar duas moléculas de ATP e o álcool, né, nesse caso aqui da fermentação alcoólica, também libera CO2, né, que é o gás carbônico. Liberando o gás carbônico vai fazer com que aquele gás carbônico ele vai fazer a massa crescer, né? Ou muita gente fala levedar a massa, né? Porque é o processo da levedura fazendo ali a fermentação que vai fazer com que a massa cresça. E a massa vai crescer porque ela vai estar liberando ali CO2, tá? Então vai deixar a massa leve, macia e promover o crescimento dessa massa. Então é com a liberação de CO2, que é a letra A, ó, liberação de gás carbônico, que é CO2, ok? Então a 13, letra A. 14. Leia o texto abaixo. Súbita e sorrateira, a cãibra surge quando menos se espera. Na calada da noite, embaixo dos lençóis, no domingo ensolarado dentro da piscina do clube, ou no futebol de terça depois daquele pique pela direita. Quem já teve sabe, é uma dor paralisante que pode durar de alguns segundos a vários minutos. Basta uma leve flexão do pé para baixo e ai! A batata da perna contrai-se, parecendo dar um nó. Eis a cãibra se manifestando para o desespero de suas vítimas. Mas o que provoca essa dor súbita? O que fazer para preveni-la? E como se comportar quando ela aparece? Um atleta, ao tentar superar seus próprios recordes anteriores, pode exagerar e, entre outros sintomas, surgem as câimbras como consequência da liberação de energia pelas células em condições quase que de anaerobiose. Nesse caso, a cãibra é provocada pelo acúmulo a gente já falou sobre isso aqui, né? Então, as células dos músculos, né, as células musculares estão com pouco oxigênio e por causa do exercício exagerado se exigiu muito dessas células tentar oxigenar os tecidos para poder ter assim a atividade metabólica do exercício, só que está faltando, tem pouco oxigênio, ela está em condições quase de anaerobiose, quase sem oxigênio. Então, o que a célula vai fazer? Tem que gerar energia para esse camarada aí continuar fazendo exercício. Então ela vai fazer fermentação. E a fermentação que é feita nos músculos é a do tipo fermentação lática, produzindo ali o famoso ácido lático que faz a cãibra aparecer, a fadiga muscular e a dor também no músculo, tá? Então aí vai ser o ácido lático. Questão 15. As células musculares presentes nas asas das aves migratórias possuem maior concentração de determinada organela, se comparadas às células musculares do restante do corpo. Esse fato favorece a utilização intensa de tais membros por esses animais. Essa organela é denominada. Então, as asas, principalmente essas aves migratórias, né, elas voam quilômetros e quilômetros de distância para chegar ao seu destino.
Então elas usam muito o quê? As asas. E conforme elas batem muito as asas, né? Aqui o peitoral delas ficam bem desenvolvidos, mas só que ela precisa de gastar muita energia para fazer esse processo. E qual é a organela que vai promover energia para que essas aves possam fazer o seu voo? É a mitocôndria, né? A organela responsável pela fabricação de ATP. Questão 16. Laudos confirmam que todas as mortes na Kiss ocorreram pela inalação da fumaça. Necropsia das 234 vítimas daquela noite revela que todas as mortes ocorreram devido à inalação de gás cianídrico e de monóxido de carbono gerados pela queima do revestimento acústico da boate. Esse aqui foi um acidente que aconteceu nessa boate Kiss, em Santa Catarina, se não me engano, e o teto, né, pegou fogo, que era de isopor, o revestimento ali da boate pegou fogo e muitas pessoas, né, 234 pessoas morreram naquele local, não conseguiram sair de lá e por inalarem a fumaça, né, ficaram ali presas ali dentro respirando aquele gás, aquela fumaça e acabaram morrendo. Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado: paralisação dos músculos e asfixia, culminando na morte do indivíduo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de carbono interferem no processo denominado de... Então, aqui essa fumaça, né, esses gases, interrompe o processo de fazer qual metabolismo? Metabolismo energético, ou seja, as mitocôndrias não vão conseguir fazer ali, né, a respiração celular de forma eficiente. Por isso que a pessoa morre por asfixia. Ok? Então a 16 vai ser a letra D de dado. 17. Considere os esquemas simplificados de duas vias metabólicas indicadas por 1 e por 2. Então aqui, ó, eu tenho uma glicose, vai ser feita ali a quebra da glicose, né? Duas moléculas de ácido pirúvico e vai se transformar depois em ácido lático. Então aqui na número 1 eu estou falando da fermentação do tipo Q? Lática. E a 2, uma glicose, ela é quebrada, né, em duas moléculas de ácido pirúvico e depois vai ser transformado em etanol, que é um tipo de álcool. Então essa segunda aqui é uma fermentação o quê? Alcoólica, né? Aqui, ó, etanol e aqui em cima é lático. Então os dois processos aqui estão falando de fermentação, A1 lática e A2 alcoólica. Então vamos ver qual dessas afirmativas aqui abaixo está correta, né? Então a número 1. 1 é apresentado exclusivamente por certas bactérias e 2 exclusivamente por certos fungos, pois esses organismos são todos anaeróbicos? Não. Aqui, a fermentação lática, né, nós temos uma particularidade que ela também pode ser feita pelas células musculares, né? Não é só exclusivamente por bactéria. Bactéria pode fazer? Pode, né? A fabricação lá, né, do Yakult, iogurte, né, também é feita por fermentação lática pelas bactérias, mas as células musculares também fazem, então não é exclusivo. Tá? A número 1 está errada. A número 2, 1 e 2 são apresentados exclusivamente por procariontes, pois esses organismos são todos anaeróbicos? Não, aqui, esse processo número 2 é feito por bactéria, né? E também pode ser feito por fungo. Fungo não é procarionte, fungo é eucarionte. Tá? Então não é exclusivamente por bactérias, os fungos também fazem. Tá? Então ainda está errada essa letra B aí. Letra C.
Em 1 e 2, a liberação de gás carbônico e os dois processos apresentam o mesmo rendimento energético? Sim, né? Que são duas moléculas de ATP. Então, a resposta aqui é a letra C, tá? Então, as duas vai liberar gás carbônico e as duas vão gerar ali 2 ATPs como saldo, né, ou rendimento energético, tá? Então, a 17, letra C. 18. A correria intensa de quase todo jogo de futebol brasileiro tem preço e alto. O nível de esforço cobrado dos jogadores atualmente faz com que o grande número de contusões seja cada vez mais comum e rotineiro, principalmente quando a temporada chega ou passa da metade, como agora. Os especialistas da preparação física e da fisiologia contam que no Brasil um jogador corre em média de 7 a 11 quilômetros durante 90 minutos. Coisa beça, né? Supondo que Neymar Júnior em seus jogos da Copa tenha apresentado atividade majoritariamente aeróbica, pode-se afirmar que os principais produtos do seu metabolismo energético foram. Então, se é majoritariamente aeróbica, então o que acontece ali, né? Os produtos, né, do seu metabolismo energético foram quais substâncias? Vai ser a água e o gás carbônico, né? Porque você na respiração aeróbica você inspira oxigênio e libera CO2, o gás carbônico aqui. E na respiração você também libera, né, a água. Já experimentou pegar um espelho e fazer assim, ó, ele não embaça, né? Então você vê ali que tem partículas de água também, tá? Então você tem ali água também na transpiração e na respiração, e o gás carbônico, que é o produto final, né, da respiração, quando você expira, libera o gás carbônico. Então aqui a 18 vai ser a letra C. 19. Os esquemas abaixo representam 3 rotas metabólicas possíveis, pelas quais a glicose é utilizada como fonte de energia. Então, aqui no esquema 1, eu tenho a glicose, sofreu glicólise, que é a quebra da glicose, transformando ali em 2 moléculas de ácido pirúvico. Foi feita fermentação do tipo alcoólica, porque olha aqui o etanol. No esquema 2, aconteceu a mesma coisa, né? Fermentação do tipo agora lática, porque eu tenho ali a produção de ácido lático. E no esquema 3, também aconteceu a glicólise, né, com a quebra ali da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, só que agora ela entrou no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Então eu estou falando aqui de respiração celular, né? Aí depois, como produto final, tem a água, o CO2 e a energia em forma de ATP. Aí o que ele está me perguntando aqui? Quais rotas ocorrem em ambiente totalmente anaeróbico? Então, se é anaeróbico, não pode ter oxigênio. Então, vai ser esse daqui e esse daqui, porque está fazendo o quê? Fermentação. Por que o esquema 3 não pode ser? Porque está falando de ciclo de Krebs e cadeia respiratória, significa que está fazendo processo de respiração celular. E aqui tem oxigênio. Aqui não tem oxigênio, está fazendo fermentação. Então, é a rota 1 e a rota 2. Aqui, ó, você pode escolher marcar essa daqui, tá? Que é a rota 1 e a rota 2, que corresponde a processos, né, de fermentação em condições anaeróbicas. Ou, se você quiser, você também pode escolher a letra C, porque está repetida. Então, se você marcou uma ou a outra, está correto, tá? Porque aqui está repetido na apostila. Então, a resposta mesmo aí seria o quê? Ou a A ou a C, você que sabe. As duas estão iguais, tá? Questão 20. Sabe-se que a glicose é usada como combustível para a respiração celular.
Entretanto, aminoácidos, glicerol e ácidos graxos também podem participar desse processo. A respiração se processa em 3 etapas distintas, né? Temos a glicólise, nós temos a cadeia respiratória e o ciclo de Krebs, que visam a liberação de energia a partir da quebra de moléculas orgânicas complexas. Assinale a alternativa correta com relação a essas etapas. Então, ele quer que você diga o que está correto aí, né? Então, o uso de oxigênio se dá no citoplasma durante a glicólise? Não, a glicólise é um processo anaeróbico, eu não posso ter oxigênio ali, tá? Então, tá errada a letra A. B. Tanto a glicólise quanto a cadeia respiratória ocorrem no citoplasma da célula? Não, a glicólise ocorre no citoplasma, a cadeia respiratória vai acontecer lá dentro da mitocôndria, tá? Que é dentro daquela organela. Então, tá errado. C. Durante o ciclo de Krebs, uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Que acontece quando uma molécula de glicose é quebrada em 2 de ácido pirúvico? É a glicólise e não ciclo de Krebs. D. Por meio da cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais, ocorre transferência dos hidrogênios pelo NAD e FAD formando água? Sim, né? É a resposta aqui da 20, então vai ser a letra D. E o que está errado aqui na letra E? Das fases de respiração, a glicólise é uma via metabólica que acontece apenas nos processos aerobiose? Não, a glicólise acontece em anaerobiose, enquanto que o ciclo de Krebs ocorre na anaerobiose? Não, é o contrário, né? O ciclo de Krebs acontece na presença de oxigênio e a glicólise acontece na ausência de oxigênio. Então, aqui está invertido. Então, a resposta realmente vai ser a letra D de dado. Questão 21, ela está igualzinha à questão 16, tá? Então, eu não vou ler novamente porque não tem necessidade. E a resposta vai ser a letra D, tá? É a mesma questão, igualzinho. Questão 22. Assinale a alternativa correta quanto à respiração celular. Então, qual que está correta aí, né? Vamos ver. Letra A. Uma das etapas da respiração celular aeróbia é a glicólise? Não, a gente sabe que a glicólise ela é um processo que ocorre na ausência de oxigênio. Então, não pode ser aeróbia, tem que ser anaeróbica, tá? E não ocorre na matriz mitocondrial e nem produz acetilcoenzima A. A glicólise acontece no citoplasma da célula. Então, a A está errada. Letra B. A respiração celular aeróbia é um mecanismo de quebra da glicose na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia? Até acontece na presença de oxigênio, mas ela não usa o oxigênio, por isso que, né, é uma respiração anaeróbica, no caso da glicólise, mas ele está falando aqui da respiração celular, né? Então, a respiração celular, sim, ocorre na presença do oxigênio, quebra ali a glicose, produz gás carbônico, água e energia, tá? Então, a resposta é essa daí, porque ele está falando aqui, ó, de respiração celular, que é o processo todo, tá? Começa com a glicólise, depois vai para o ciclo de Krebs e depois vai para a cadeia respiratória. E o produto, né, final ali é produzir gás carbônico, água e energia. E essa energia aqui é em forma de ATP, tá? Então, mesmo a glicólise sendo um processo anaeróbico, a respiração celular como um todo é aeróbica, tem oxigênio, tá? Então, a resposta da 22 é a letra B. 23.
Em uma célula vegetal, o gás carbônico liberado a partir de reações que ocorrem em uma organela 1 é utilizado em reações que ocorrem em outra organela 2. No trecho acima, a organela 1 é indicado por quem? Então, aqui, ó, numa célula vegetal, o gás carbônico liberado a partir de reações que ocorrem em uma organela 1. Então, ele está falando de que organela? Está falando da mitocôndria, né? Porque a mitocôndria é que vai fazer aquela parte de respiração celular e que vai liberar gás carbônico. Não importa se é num vegetal, o vegetal também faz respiração celular. Tá? Então, já sei que é mitocôndria. Então, ó, não pode ser a letra E, não pode ser a letra D e não pode ser a letra C. Então, já elimino, ó, essas três aqui. Então, ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B. Vamos ver aqui se é a letra A. A mitocôndria, né, que é essa organela 1, e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para a realização de respiração celular? Não, eu não vou usar CO2 para fazer respiração celular. CO2 é o produto da respiração celular. A planta vai usar CO2 para fazer que processo que a gente ainda vai estudar, mas você já sabe, é a fotossíntese, né? Então, a resposta é a letra B, ó. A mitocôndria, que é essa organela 1, e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2, que vai ser aqui o cloroplasto, para a realização da fotossíntese, né? Como é que é a fotossíntese? A planta vai pegar CO2 da atmosfera, água através das raízes, né? Vai pegar a água do solo ali através das raízes e absorver a energia luminosa do sol, né? Vai transformar tudo isso daí em carboidrato e vai liberar ali oxigênio. Então, esse oxigênio que vai ser usado pela própria mitocôndria para fazer respiração celular, e a mitocôndria libera CO2, que a planta vai pegar de volta para fazer o quê? A fotossíntese. Então, a mitocôndria e o cloroplasto, eles se completam. Um fornece, né, substância para o outro trabalhar. Então, a mitocôndria fornece CO2 para o cloroplasto fazer fotossíntese, que fornece oxigênio para a mitocôndria fazer respiração celular. Muito interessante isso, né? Então, a 23 aqui vai ser a letra B de bola. Questão 24, uma questão do PISME. A maior parte do ATP é produzida na etapa denominada fosforilação oxidativa, que é aquela última etapa da respiração celular, também chamada de cadeia respiratória, tá? Que ocorre nas mitocôndrias. Por que essa fase é assim chamada? Por que ela é chamada de fosforilação oxidativa? Justamente porque vai ocorrer ali, né, a adição de fósforo no ADP, que é difosfato de adenosina, né, que sofreu ali oxirredução, ou seja, ele perdeu um fosfato, mas aí depois ele vai ganhar outro fosfato e vai voltar a ser ATP. Então, é chamado de fosforilação oxidativa por causa disso, porque ocorre a adição de fósforo no ADP para ele se transformar em ATP, porque esse T aqui é trifosfato, então eu preciso de 3 moléculas de fosfato para fazer a energia, tá? E é nessa etapa que isso vai acontecer, ok? Então, é na letra D aqui que é a resposta da 24. 25, uma questão discursiva, né? Também do PISME. As células musculares esqueléticas consomem muita energia, pois realizam contração muscular. Essas células apresentam um número elevado de mitocôndrias em seu interior. Então, aqui está a mitocôndria representada, né? Que são consideradas usinas geradoras de energia responsáveis pela respiração celular, apresentando uma morfologia característica e fundamental para a realização de suas funções. Aí a letra A pergunta: com base no esquema abaixo, indique qual é a região ou estrutura apontada pelos algarismos 1, 2, 3 e 4.
Então, 1 aqui, ó, essa está referindo a essa parte externa aqui da mitocôndria, que nada mais é do que a sua membrana externa. O 2 está esse espaço aqui, ó, entre a membrana externa e a membrana interna. Então, esse espaço aqui nós chamamos de espaço intramembranoso. O 3 é a membrana interna, também chamada de cristas mitocondriais. E esse espaço aqui dentro da membrana interna é a matriz mitocondrial, tá? Então, anotem aí direitinho para não deixar escapar nada aí, né? E a letra B? Cite uma reação ou fase da respiração celular que ocorre na região indicada pelo algarismo 3 e uma que ocorre na região indicada pelo 4, respectivamente. Então, o 3 aqui, ó, vai ser a membrana interna, que são as cristas mitocondriais, e o 4 é a matriz mitocondrial. Então, o que acontece no 3? A cadeia respiratória. E o que acontece no 4? O ciclo de Krebs, tá? Então, anotem aí também. C. Um pesquisador manipulando células musculares esqueléticas em laboratório destruiu, com auxílio de um laser, metade das mitocôndrias dessas células. Nesse experimento, ele verificou uma diminuição da capacidade de contração muscular. A contração muscular é exercida por um componente celular cujo funcionamento mostrou-se deficiente após a manipulação realizada pelo pesquisador. Que componente é esse e por que ele foi afetado? Foi o citoesqueleto ou também pode ser o microfilamento, que é um tipo de estrutura presente junto com o citoesqueleto. Ele teve seu funcionamento afetado por ter menos o quê? ATP disponível, né, para fazer a sua contração muscular, visto que a contração muscular, né, gasta-se energia para que o músculo possa contrair e relaxar. E se foi danificado, né, então vai ser afetado porque vai ter menos energia disponível para ele, ok? Questão 26. No processo de respiração celular, o gás oxigênio atua como um agente oxidante de moléculas orgânicas. As afirmativas a seguir são relacionadas a esse processo e ele quer que a gente ache as corretas. Então, vamos lá, questão número 1. Os produtos finais da respiração celular são moléculas de gás carbônico e moléculas de água? Sim. O 2. A degradação da glicose na respiração celular ocorre em 3 etapas metabólicas: glicose, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa? Tá certo também. E 3. O saldo energético líquido da primeira etapa da respiração celular é de 2 ATPs por moléculas de glicose? Também tá certo, né? E o 4. O oxigênio é necessário em todas as etapas, as 3 etapas metabólicas da respiração celular? Não, não é em todas, né? A glicólise, por exemplo, que é a primeira etapa, não tem a presença, né, o oxigênio atuando ali, tá? Não vai ter em todas as 3 etapas, somente nas outras 2, que é o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. A glicólise não precisa do oxigênio para funcionar, tá? Então a 4 está errada. E a 5? Nas células eucarióticas, o ciclo de Krebs, uma das etapas metabólicas da respiração celular, ocorre no citossol? Não, o citossol é a mesma coisa que citoplasma da célula. O ciclo de Krebs não ocorre no citoplasma. No citoplasma ocorre a glicólise, tá? O ciclo de Krebs ele vai ocorrer na matriz mitocondrial. Então, a 4 e a 5 estão erradas, só a 1, 2 e 3 é que está certa. Então, é a letra C, né? Letra C, que é a resposta da questão 26. Questão 27.
Quando fazemos atividades físicas para emagrecer, é necessário controlar a proporção de exercício aeróbico e anaeróbico que realizamos para aumentar a eficiência da queima de gordura, já que há grande diferença na quantidade de ATP produzido nos dois tipos, de exercício. Sobre o exercício aeróbico e anaeróbico, responda: em qual tipo de exercício, aeróbico ou anaeróbico, você espera maior produção de ATP e por quê? Vai ser o aeróbico, Por quê? Porque no exercício anaeróbico, que não tem oxigênio, a glicose ela é quebrada e gera apenas o quê? 2 ATPs. Lembra que o saldo energético da fermentação é 2 ATPs? Já o aeróbico, que é a respiração celular, a quebra da glicose vai gerar ali de 30 a 38 ATPs. Então, o processo aeróbico gera muito mais energia do que o anaeróbico, ok? Letra B. Qual o papel do oxigênio no processo de síntese de ATP? Então, o oxigênio ele atua como na produção de energia? Ele é o aceptor final de elétrons. Lembra que lá naquela última fase, que é a cadeia respiratória, o oxigênio ele fica lá no finalzinho para atrair os prótons de hidrogênio a passar pela ATP sintaxe, girar ela e formar energia em forma de ATP? Por que o oxigênio está ali? Ele está ali porque ele tem carga negativa e vai atrair os prótons de hidrogênio que tem carga positiva, Porque cargas diferentes se atraem, tá? Então ele fica ali só para fazer o quê? Para que ele possa receber esses elétrons e atrair ali os prótons de hidrogênio, tá? E a letra C, porque o processo de síntese de ATP que ocorre nas mitocôndrias é chamado de fosforilação oxidativa. A gente já respondeu isso na questão anterior, Porque a fosforilação de ADP a ATP é consequência de reações de oxorredução, que ocorrem no processo de transporte de elétrons na membrana interna das mitocôndrias, tá? Então, fosforilação é justamente por causa desse nome, porque estou ganhando um fósforo, fosforilação, você lembra de quem? De fósforo. Então, se eu tenho aqui 2 fósforos, para formar ATP eu preciso de 3. Então, de difosfato de adenosina eu vou para trifosfato de adenosina. Então, eu ganhei um fósforo. Por isso que é chamado de fosforilação oxidativa, tá? Então, é de reações de oxorredução que esse fósforo aqui é adicionado e forma ali a minha molécula energética no final ali, para gerar energia na célula, ok? Então, com isso, chegamos ao fim. Corrigimos todos os exercícios desse capítulo, mas se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma pergunta, uma mensagem. E até o próximo assunto. Tchau, tchau.